Eu lembro de uma vez ter sentado com o pessoal da academia e eu vi o pessoal falando o seguinte, que eles almoçavam, iam para uma churrascaria, se entupiam de carne e que só no outro dia comiam de novo numa churrascaria carne. Então eles faziam um jejum de 24 horas e eles quebravam apenas com proteína. Sim. É legal? Pode, não pode? Vai. Toda vez que eu falo de proteína como médico, eu vou pensar muito num peso maior no rim, porque é só proteína. Tá. Vou dividir essa pergunta em várias respostas. Por favor. Posso? Pode. Então, bora lá. Vou falar sobre essa questão da quebra do jejum. E vou falar também sobre essa questão de ficar 24 horas de jejum e tudo mais. Primeiro, em relação à quebra do jejum, o que a gente tem de estudos? O ideal seria que você quebrasse o jejum com um estímulo de proteína e um estímulo de algum consumo de gordura. Porque dessa forma, tu conseguiria prolongar o efeito do jejum intermitente. Porque o jejum intermitente nada mais é... Se a gente falar da palavra jejum é ficar sem se alimentar, né? Ponto. Certo. É simples, claro, óbvio. Mas o jejum, voltado para o objetivo da fisiologia, do tratamento, do emagrecimento, ele é uma mudança de fonte de energia. Tu tira a tua fonte de energia do carboidrato e vai para as gorduras, digamos assim. Então, quanto mais tu manter isso, é melhor. Então, a tua quebra do jejum, ou seja, aquele momento que tu vai se alimentar, depois de ter ficado, digamos, 14 ou 16 horas sem comer, tem que ser baseado em gordura e tem que ser baseado em proteína. Então, por exemplo, esses teus amigos da academia que quando quebravam o jejum, quebravam com um churrasco, tá excelente, não tem problema nenhum. O jejum poderia ser quebrado com churrasco. Tu falaste também do excesso de proteína. Eu acho, sabe, Jefferson, que isso é um grande mito. Que a gente precisa quebrar. De que o excesso de proteína, ele vai gerar algum tipo de insuficiência renal. Eu estava conversando, inclusive, acho que tem umas 3 semanas, com uma nefrologista, a gente estava discutindo um caso de uma paciente. A grande maioria dos casos de lesão renal são causadas por excesso de açúcar, por excesso de carboidrato, em pacientes diabéticos. Sim, então, sim. Não é o sal, não é a proteína. Né? Então, assim, tem essa questão. Sim, legal. E a terceira divisão, né? Aquela que pegou uma pergunta e dividiu em várias coisas. Não, mas tá certo, vamos lá. Dá pra aprender, né? Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um jejum de 24 horas, ou a partir de 24 horas, ela não deve fazer isso várias vezes na semana. Então, por isso que existem esquemas como se fosse uma periodização. Vou pensar aqui, não vou pensar nem no emagrecimento. Digamos que seja alguma pessoa que tem uma doença autoimune, um hipotireoidismo causado por uma tireoidite de Hashimoto. E o objetivo é realmente tratar isso para que essa paciente não precise mais nem utilizar hormônio, é tratar a tireoidite. Como que geralmente a gente faz isso? A gente divide em ciclos de 3 meses, fazendo um jejum, que é um jejum chamado de intermediário, de 24 a 48 horas. Ou seja, por mês, você passaria 24 a 48 horas em jejum. Todo mês você faria isso. Uma vez só por mês? Uma vez só por mês. Entendi. E dependendo do paciente, se ele tolerar mais, se ele for acima do peso, se tiver boa massa muscular, isso pode ser repetido ainda dentro do próprio mês, mas isso depende de cada paciente. Entendeu? Então, assim, essa questão de dizer assim, será que eles estavam certos, será que estava errado? Eles estavam mais ou menos certos e talvez um pouco errados. Geralmente a gente vai... Vamos lá, falando mal dos meus amigos, mas assim, geralmente a gente vê o pessoal da academia muito de orelhada, né? Sim. Você entra na academia, já tem alguém ali já trazendo, já falando assim, você já entra, é meio que você já faz a inscrição, você já ganha um whey protein, você já ganha várias coisas que o pessoal tá usando ali. E você sempre tem alguém que tá trazendo ali alguma coisa, uma dica, né? Uma dica. Não, e sem dizer as pessoas que ainda trazem, existe um tráfico ali. Dentro de toda academia que eu já malhei, sempre tem alguém que está trazendo substâncias ilícitas, né, para você fazer, para as pessoas fazerem uso. Eu via muito isso. Às vezes eu via que a pessoa, o cara passou um mês de férias ali, voltou acima do peso, queria perder peso e fala assim, cara, eu não tô aguentando mais, eu tenho que perder tantos quilos. Eu falei assim, cara, por que você não vai correr? E geralmente eu acho engraçado que quem gosta mesmo da musculação, o pessoal que malha, não gosta muito do aeróbico. Não. Então, assim, o que eles queriam? Eles queriam alguma medicação, eles queriam algum diurético, eles queriam alguma coisa que fizesse eles desincharem. Diurético, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, o diurético pode? O diurético pode, se ele for bem indicado por um médico. E se ele tiver, o diurético é uma medicação. Sim, né? sim.
Então, existem pacientes que realmente vão precisar deles, porque a função renal não está tão interessante. São pacientes que são hipertensos, eles vão precisar do diurético para fazer uma diurese adequada, para eliminar substâncias adequadas. Mas utilizar diurético para você, digamos, desinchar, é chover no molhado, é enxugar gelo. Eu te pergunto por causa disso. Eu já notei o seguinte, eu já cheguei numa sexta-feira, me pesar de manhã cedo, e tá com 80 quilos. Beleza. Aí tomo um vinho na sexta, um churrasco no domingo. Quando eu chego na segunda-feira, eu tô com 84, 85 quilos. Isso é peso? A maioria das vezes não. É líquido, é retenção. Assim, o nosso corpo ele pode flutuar tranquilamente 2,5 kg. Dependendo da pessoa, até 3 quilos. Isso não se reflete em percentual de gordura. Mas e aí, nesse momento que eu chego lá segunda-feira com 84 quilos, vamos ver, ganhei 4 quilos, vou pro diurético ou qual é a outra possibilidade? Não. Porque o que eu vejo o pessoal fazendo? Não, eu te pergunto porque o que o pessoal faz? Cara, 84, não, bicho, isso aí você tá retenção, toma um diurético. Sim, isso acontece muito, muito. Tem pacientes que, às vezes, segunda-feira é o dia mundial de receber mensagem de paciente. E assim, às vezes... chutou o balde. Que chutou o balde, né? Claro que eu recebo muitas de pacientes que conseguiram, sabe, ter a vitória de ter passado por um final de semana e conseguido manter tudo que estava previsto, né? Mas... eu, às vezes, recebo pacientes que querem tomar um diurético porque realmente estão se sentindo retidas, se sentindo inchadas. Lembra quando a gente estava conversando antes daqui, falando sobre aquela questão de quando acorda de manhã cedo? Sim. E, às vezes, percebe que o anel tá apertado no dedo, que o rosto tá muito inchado, né? Eu já descobri que a voz tá mais rouca, mas isso é tudo bem, que tá tudo normal. Porque é ok. É ok, né? A nossa laringe desce. Mas, à noite... nosso sono ele é super importante porque a gente faz todo um processo de detoxificação corporal durante o sono. Então, são produzidas várias toxinas. Se o teu corpo está muito inflamado, ele vai produzir mais toxinas. Entendi. Então, assim, por isso que, geralmente, quem tem doenças reumatológicas vai ter muita dor nas articulações, nas juntas, logo de manhã cedo. Porque produziu tanta toxina em excesso e a dor aparece logo quando você acorda.